Nasci dia 4 de abril, 4/4/33. E saí de Criciúma com 6 anos. Viemos morar aqui em Uruçanga. Eu sempre conto que quando passamos em Uruçanga, eles estavam fazendo o alicerce da igreja. E depois fomos morar em Rancho dos Bugres. E lá me criei. Lembro direitinho. Lembro a minha vidinha de Criciúma também, né? Nasci em Morro do Estevão, teve 10 irmãos. Nasci no 33, casei no 63. Tem gente que até hoje eles dizem, eu não casei porque eu gostava. Eu casei porque meus pais queriam que não saísse, né? Se nós arrumávamos um namorado de 2, 3 meses, ele já dizia que sim, quando é que vocês pensam de casar? E agora não. E nós éramos muitos filhos, eu sempre digo para essas aqui, eu não me recordo de um dia estar escasso de comida, que tinha gente que comia polenta e melado. Eu nunca soube essa história de comer melado com polenta, tá? Só que a crise era grande. O que vinha da roça, eles tinham que comer, porque dinheiro não tinha. Onde é que tinha emprego? Não tinha, né? E o dia de hoje, graças a Deus, tem emprego, né? Comida do jeito nosso de colônia, mas tinha. Então, não posso reclamar muito, não. Eu costurava para fora, né? Eu sempre costurei para fora. Pouco ou nada ajudei na roça, porque a minha mãe me deixava mais em casa com os irmãos, que era pequeno, e costurava para fora. Aí, igreja nem se fala, né? Fiquei 13 anos sem sair da igreja, né? Sempre eu que comandava, que arrumava, mas eu tinha muita gente boa que me ajudava. Não posso reclamar da minha comunidade e nem dessa. No 45 teve aquela febre, da varíola, né? E tinha a preta e a simples. E a mãe ganhou o neném, o Renê, no 45, com 8 dias, o dedinho pequeno se formou uma bexiga só. De tão cheinho de bexiga que ele estava. Eu estava na cama, a minha avó estava na cama, a minha irmã, e nós era tudo de cama, e aquela vez morreu bastante gente, não no meu lugar, mas em Palmeiras do Meio, eu sei que morreu uns 3, 4, e São Pedro também morreu 2. Era a mesma coisa dessa doença, né? Porque depois veio a vacina e controlou. Mas lá, de vez em quando, em algum lugar, ela bate de novo, né? A guerra foi mal e mal que eu me recordo, né? Mas quando vieram... Como é que se diz que se encontravam as batalhas ali? Eles vieram bater no terreno da nona, o meu avô lá, porque quando chegaram em Sangão, na praça de Criciúma, eles subiram e ficaram mais na colônia fazendo exercício, mas não tinha 1, e nem 200, tinha muito mais do que isso. Eu me recordo que eu vi todos aqueles, o meu avô tinha uma casa, um sobradinho, e meu pai e a minha mãe me botou lá em cima, nós que era criança. E nós de lá com
com os vidros, nós olhava para baixo. Eles fazendo exército ali no pasto e comer. Meu pai tinha tipo, o meu avô tinha tipo de um frigorífico que eles traziam os porcos, mas não era matado ali, trazia os colonos, trazia eles já limpos. Eles faziam banha e faziam o salame e fazia tudo ali. Mas uma cabeça, patinha de porco, focinho, corrinho de porco, não tinha valor. Não tinha valor nenhum. Acho que eles botavam fora. Então tinha uma canoa muito comprida, aquelas canoas de pegar melado, não sei se tu já viu. Eles botavam lá dentro na salmoura. Eles deram tudo para esses milicos. E os tachos da banha do vô, eles faziam 4 latas de banha, seria que 80 quilos de banha de cada vez. Eles fizeram 2 tachos desse aí de feijoada e botava aqueles ossos, a mãe que me conta, porque a mãe que me contava, botava aqueles ossos, aquelas coisas lá dentro sem lavar. Eu acho que era no 37 ali, né, 30, depois 38, ou 30, eu não sei se viemos 38 ou 39 morar aqui em cima, acho que foi 39. Mas sabe o que? Naquela época morreu esse meu tio que te contei. E eles tinham que ir para Criciúma pegar os parentes de Aranha de cavalo. E quando eles chegaram no Hospital de São José, o Ângelo Rosso de Aranha, quando ele chegou no Hospital de São José, o comandante Poffet pegou o cavalo. Botou lá na turma dos cavalos dele, porque ele não tinha carteira de reservista, ele não tinha nenhum documento. Aí ele foi lá pegar meu pai já tinha servido o exército, veio ali, mostrou, ele foi lá, pegou o cavalo, entregou e vieram. De carro de boi, três carros de boi. Mas aqui foi penado, eu acho que saímos meia-noite, chegamos aqui quase escuro. Foi mais do que ir para São Paulo, para Rio de Janeiro. Os meus irmãos estudaram tudo que era a rainha do mundo, né? Fazia 7 quilômetros a pé. O Vadir, o René não, estudou mais em Criciúma, que ele estava lá. Mas os outros estudaram no Rainha do Mundo a pé. Saía de lá 11 horas e poeira nas estradas, porque asfalto tem hoje, mas não tinha. Chegava em casa, como agora no inverno, chegava à noite escuro. A minha mãe ia até encontrar eles. Era o padre Diri, né? Eu fiz a primeira comunhão com ele. Ele era bem de idade, né? Bem velhinho já. Dia 7 de setembro, a gente foi uma festa em Azambuja, né? Porque Azambuja era aqui distrito, não sei. E eu fui descalça. Mas nessa fotografia não dá de ver, eu encolhi os dedinhos para mostrar que eu tinha sapato. E nós ia com um casaquinho, um dia eu e um dia com os tamanquinhos, um dia eu e um dia a minha irmã, de tamanco e sapato. E senão nós não tinha como, imagina, 11 filhos. E ainda a mãe que ele tinha na cama, né? Meu pai. Aí, isso. Dava o que podia, né? Tinha um bar e as meninas não entravam pela porta da frente. Elas iam por um corredor no lado e compravam pela janela. Tinha vergonha de entrar dentro do bar. E os picolé até fumaciavam de tão gelado que eles estavam. E era pura água e açúcar. Não tinha sabores, né? Como tem agora, sabor de uma coisa, sabor de outra. Não tinha.
Nós comprávamos água gelada de tança, porque se nós fôssemos um pouco espertos, nós tomávamos água pura, né? Nós comprávamos água gelada e ela não era barata. E era uma água com um pouquinho de açúcar dentro. Não, eu me lembro os boi que passavam aqui, que vinha da serra, mas não era pouco, né? E ali onde tem a rodoviária, o Morro da Glória, ali era tudo pasto, era do Rubi Besbate. E ali eles trancavam o boi lá e eles matavam, que tinha charqueada ali perto lá. Esses tempos passados ainda eu vi alguma coisinha ali onde tinha, porque o rio, eles tiraram o rio de lá, né? Mudaram o rio. Mas senão eu sabia onde estava charqueada. Eles matavam os bois. O pai trabalhou no começo, quando ele veio para cá, ele trabalhou na mina, mas não se deu. E depois ele arrumou serviço na agricultura, que agora é Epagre, né? Ele trabalhou 25 anos ali e se aposentou. E aquela época que ele se aposentou, ele não tinha se aposentado mal. Então quer dizer que nós tinha a comida que vinha da roça e nós tinha ainda o dinheirinho que ele ganhava. Bom, aqui nós temos um vizinho que não faz muito tempo que faleceu, que eu acho que tu chegou a conhecer a família, o Carbone, que ele saía daqui, trabalhava na cerâmica em Cocalapé, diz que saía às 3h30 da madrugada. Pensa. Depois trabalhar o dia todo e vim para casa a pé. Os pais eram duros aquela época. Se a gente ia a uma festa, pelo amor de Deus, tinha que chegar cedo, tinha que, né? Pouco divertimento, pouco. Era a missa, depois 2 horas tinha procissão. Depois era que acontecia o baile. Como é que nós podíamos, Rio Maior, ia a procissão às 2 horas, acabava às 3, depois ir lá no baile e voltar quando? Para apanhar? Não dava, né? Depois da procissão a gente vinha embora. O divertimento era muito pouco. Teve uma época na escola, foi proibido falar italiano os que vieram da Itália, época da guerra. Então eles eram proibidos e o meu avô vinha visitar minha mãe, nós, né, no rancho de lá de Criciúma de a cavalo. E ele vinha por Morro da Fumaça, pelo São Pedro, subia não sei para que estrada para chegar ali, para não ser pego. Era uma coisa muito triste, ele chegava lá chorando. Na escola não estava proibido, nós falava baixinho nos ouvidos um com o outro, porque nós não sabíamos falar em brasileiro. Claro que a professora falava, né? Mas aquela vez foi muito triste, muito triste. E não foi pouco tempo, né? O Zeferino Búrigo, que teve, ele foi que 2 mandatos ou 1 mandato só, né? E uma vez ele veio lá em casa e a mãe contou que ela estava assim. Aí ele foi lá no quarto e ela conversou tudo direito com ele. Ele disse, não, mas a tia Maria não tem nada, não. Vocês é que pensam que ela tem. Aí, de repente, começou a chover e ela disse, Zeferino, corre lá pegar as vacas que elas estão atravessando uma piave, que era um rio da Itália. Pegar as vacas. Aí ele viu, né, que ela não falava certo, não. A nona saiu da Itália, e eu fiquei 21 anos com a nona, né? Então eu falei 21 anos, e mesmo a minha mãe falava italiano, né, com ela e tudo. Eles tinham costume até de ir para a roça, o pai e a mãe, e para a criança se esquentar, eles sentavam no ladinho do fogão
Aí imagina se a criança não pega no sono alguma coisa. Era muitas crianças queimadas, muitas. Uma vez essas mulheres iam para a roça, até velhinhas, não tinham remédio, a única coisa tinha um melhoral. Ninguém sabia se, não é a mulher, é os dois, né? Ninguém sabia se tinha um problema de rins, ninguém sabia se tinha um problema no estômago, porque era um chá, um comprimido. Hoje em dia não tinha um raio-x, não tinha nada, por isso que morria mais novo. Não era tratado a doença, eu penso que não tinha doença aquela vez. Olha que era em geral. Era em geral, um porco era criado em volta da casa, uma vaca era criada em volta da casa. Então, é aquela sujeira sem nada nos pés, a gente pisava em cima. Por que depois dava aquela verminose? Eu não escuto mais uma criança com verminose, nada. Lavava a roupa lá no rio, ajoelhado no chão, imagina se aquilo aguentava o joelho e os ossos, né? E tinha muito bicho de pé, pulga. O dia de hoje não tem mais nada disso, gente. É melhor viver o dia de hoje por causa disso. Hoje em dia, os idosos têm até o aposento, é pouco, mas é um milagre. Uma vez que não se tinha um centavo, nem para comprar o remédio, nem para nada. Vê que uma vez se tinha um chinelo, até que durava a sola, era aquele. Hoje em dia, eu não, mas era assim, né? Quem mandava na casa era o marido, né? E quem tinha o dinheiro no bolso era ele, e ele gastava se ele queria. Pouco de certo tinha, né? A minha mãe não teve esse problema, né? Quando ele vinha para casa, ele deixava o pagamento, meu pai deixava o pagamento para a mãe e botava o dinheirinho no bolso, porque ele precisava, né? Ele precisava. Mas eu conheço muita gente que se a mulher pegasse R$1, que aquela vez não era R$1, era R$1.000, não sei o que era, ela apanhava. Ela apanhava. Na nossa família, não, porque o meu pai nunca me deu um tapa num filho. Mas tinha famílias que, olha, eles tinham um chicote atrás da porta. E não era manso, né? Por nada apanhava todo mundo. E aquilo acabou agora, né? Ali mesmo acabou com aquilo, né? Mas antigamente, uma mulher dormir fora, no meio do mato com os filhos, misericórdia, se não tinha. Se não acontecia. Bebia e maltratava. Quando era outro dia, ela era obrigada a acompanhar ele e trabalhar de novo. Qual é o vendedor que presta? Encontrasse alguém? Sim, eu mandava de alto a baixo, ele nunca reclamava, né? Vai lá na rua, vai. Aqui, ó, assim. Não tira ali. Assim, ele quer que eu faça coceira no pescoço. Nossa Senhora das Graças. Vai lá buscar ela. No dia que eu fiz 90 anos, ganhei essa santinha. Mas nos 90 anos, a gente passa um pouco de tudo. Não vai pensar que os 90 anos é lisinho, sem passar nada. A gente passa um pouco de tudo, mas não posso reclamar nem da minha família,
aonde eu saí, nem da família que eu estou aqui. Nós tínhamos, assim, uma pessoa muito chegada aqui à família, era o falecido Silvio Batti. O falecido Silvio Batti, os filhos dele. Tem muitos idosos que vem uma certa hora e eles se acomodam. Se acomodam. Eu não faço isso porque tenho essa idade, eu não faço isso porque eu tenho essa idade. E é uma coisa que ele se acomoda, não está doente. E tem muitos, sabe? Muitos. O meu costume é sair do quarto, deixar o quarto arrumado. Nem um lenço de mão, não deixo espalhado. Quem levanta a fazer o café sou sempre eu. Se eu estou meio doente, claro, eles levantam, mas se não, sou sempre eu, arrumo o café na mesa. Se é para fazer um pão, eu faço. Se é para fazer um cavaquinho, eu faço. Boto a roupa na máquina, tiro, estendo, recolho, dobro. Serviço eu não deixei de fazer. Meu quintal. Tenho uma mulher que vem me ajudar a fazer o canteiro, mas quem cuida sou eu. Então, né? Tenho meu cachorro para tratar, para dar água, ele sabe tudo, mas é um meio perigo, né? Essa juventude. Que tem muitos que se perdem depois de entrar para sair, não dá, né? Assim. Mas aqui no nosso lugar ainda é um lugar bom, né? Eu vou dormir, eles que fiquem até que eles querem e pronto. Nunca me incomodou. Se tu sabe viver lá, é boa. Se tu sabe viver lá. Porque se tu vive incomodada com um, incomodada com o outro, por nada tu leva para casa uma bomba, não, isso não é comigo. Tem muitos que é ódio com os filhos, ódio com o marido, ódio com os pais, e por herança, e por não sei o que, vive tudo numa briga, aquilo então não é interessante viver. Não é interessante. Tu vai dormir sem ódio, descansadinha. Precisa ser milionária de dinheiro, não. Tem que ser milionária na cabeça. Eu sempre vivi sem ódio. Se eu pude, sempre fiz o bem para todos. Porque o exemplo antigo é assim. A ferrugem come o ferro e o ódio come a alma. Então é sempre melhor não ter ódio, né? A gente vive descansado, se a gente pode amar todo mundo, né? Ser feliz com a família, com a juventude, com todo mundo, é melhor. É melhor.